Agora, pessoal, depois das partes prontas, ó, das costas, né? As costas e as duas partes da frente, que no caso que eu fiz em duas partes, né? Eu fiz separada. Depois disso pronto, é só vocês colocarem assim, ó, na forma já correta, né? Que vai ser a montagem, avesso com avesso, no caso, né? Pra ficar os lados direitos expostos. E aí, gente, a gente vem e faz as marcações, ó. Que aqui eu já tenho marcado, onde a gente faz as marcações das costuras, no caso, né? Aí aqui, ó, eu não vou estar marcando agora aqui com vocês, só explicando, porque vai estar difícil ali pra mim tirar. Aí eu venho aqui, ó, e conto os pontos certinho, ó, a largura do decote certinha, que eu já deixei pronto, né? Isso na hora que a gente tava fazendo, eu já fiz. Quando eu fui fazer essa parte da frente, eu já fiz contando, né, como é que ia ficar aqui o decote. Já fiz na medida certa. Aí é só vir aqui, ó, gente, nessa parte de cima, costurar com costura de mão. Não vou estar fazendo com vocês, porque todo mundo já sabe. Quem faz crochê sabe fazer a costura de mão, certo? E nas laterais, ó, aí vocês vêm aqui, ó, e medem o tamanho da cava. No meu caso, a minha cava, deixa eu ver aqui de quantos centímetros é. 21 centímetros. No caso, é um total de 42 centímetros, dividido por 2, 21 centímetros. Então, eu venho aqui com a fita, ó, e bem na cava e meço 21 centímetros, vai dar bem aqui, ó. Então, quer dizer, eu vou fazer a costura de mão nessa parte aqui dos ombros, certo? E na parte das laterais, deixando a medida da cava. No meu caso, é 21 centímetros. Aí, no caso de vocês, vocês veem qual é o tamanho da cliente de vocês ou de vocês, certo? Então, a gente vai fazer a costura de mão nas laterais e aqui, nos ombros, deixando o espaço pro decote, que é o espaço que vai passar o pescoço, certo? Então, é isso. Isso aqui não tem segredo. Vocês podem fazer, ou façam com um outro tipo de costura que vocês achem mais fácil, certo? Eu gosto de fazer aqui, eu gosto de fazer mesmo com costura de mão, tá? Mas não é porque eu faço com costura de mão que vocês têm que fazer com costura de mão. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil. Então, eu vou fazer isso e volto com vocês nas mangas, tá? E depois eu mostro como ficou costurado, certo? Quando eu voltar na parte das mangas. Aqui, eu já estou com as partes montadas, ó. Ficou desse jeito, com a costura de mão, ó, a parte dos ombros e as laterais, ó. Já tá tudo emendado. E já fiz uma das mangas e vou estar fazendo a próxima manga com vocês, ó. Agora, vamos lá pra manga. A manga vai ser trabalhada separada, ó. Eu vou fazer e eu vou começar trabalhando ela do punho. O punho da minha cliente tem 17 centímetros. Então, eu começo fazendo as correntinhas até completar os 17 centímetros que eu quero. No meu caso, eu vou fazer maior um pouquinho, porque a cliente quer mais larga um pouquinho. Então, eu vou fazer as correntinhas até completar mais ou menos ali os 17 centímetros. No caso, mais um pouquinho, né? Aqui, pessoal, eu já alcancei o tamanho que eu precisava mais ou menos. Como a largura do punho da minha cliente é 17 centímetros e ela quer maior um pouquinho, eu coloquei 20 centímetros. No meu caso, deu 38 correntinhas, certo? Aí, ó, terminando as correntinhas, é só fechar com um ponto baixíssimo. E agora, a gente começa a trabalhar já a manga mesmo. Agora, ó, eu subo com 3 correntinhas, 1, 2, 3.
3 correntinhas, e no mesmo lugar, ó, na mesma correntinha, eu vou fazer um ponto alto, que no caso, ficaram com as 3 correntinhas que eu subi, ficaram 2 pontos altos. Uma correntinha e no mesmo lugar mais 2 pontos altos, formando um leque. Ó, fica dessa forma. Aí, ó, eu vou pular aqui 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, eu faço outro leque, sendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, no mesmo lugar, né? Formando o leque. Ó, vai ficando dessa forma. Pulo mais 3 correntinhas e faço outro leque. Lembrando que a questão dessas 3 correntinhas vai depender de cada tamanho. Para o meu tamanho, pulando 3 correntinhas, dá certo para eu fechar a carreira. Se no caso de vocês não der certo, pula 2 correntinhas, pula uma correntinha, até dar certo. Porque tem que dar a mesma quantidade de leques. No meu caso, na outra manga, deu 10. Deu 10 leques, fechando tudo. Então, fica 5 leques para frente, no caso, e 5 para trás, 5 atrás. 5 frente e 5 costas. Ó, essa carreira toda é feita dessa forma. Aqui eu já tô com essa primeira carreira pronta, ó. E aqui para vocês verem, ó, o meu foram 10 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Foram 10. Então, prestem atenção para dar sempre número par nessa parte, tá? Porque tem que ficar, na hora de costurar as mangas, tem que ter a mesma quantidade da frente, tem que ter nas costas da manga. Então, sempre observar isso. Então, vamos lá, ó, para a próxima carreira. Aqui eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, para isso, eu vou ter que pegar aqui, ó, pela frente, por trás, passar a agulha por trás desse segundo ponto alto do leque, ó. Tem o primeiro aqui, nesse segundo do leque, eu vou passar a agulha por trás dele, ó. E vou puxar a linha. E vou subir com 3 correntinhas, formando assim um ponto alto em relevo. E dentro do leque, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e dentro do leque novamente, eu faço outro ponto alto. Na primeira perninha do leque agora, ó, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Que vai ficar dessa forma, ó. Agora, eu pulo pro próximo ponto alto, ó, ou pro próximo leque. Pulando a primeira perninha do leque, ó, essa primeira, na segunda perninha, eu faço um ponto alto em relevo. Dentro do leque, eu faço um ponto alto, agora, uma correntinha e um ponto alto dentro do leque. Na primeira perninha do leque, um ponto alto em relevo. Pulo pro próximo leque, ó, na segunda perninha do leque, eu faço um ponto alto em relevo. Dentro do leque, um ponto alto. Uma correntinha e dentro do leque, novamente, um ponto alto. Na primeira perninha do leque, ó, nessa, eu faço um ponto alto em relevo. Então, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Essa carreira e mais, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras, eu vou trabalhar dessa forma. Então, vai ser, aqui já tem 2, mais 4 carreiras, que vai dar um total de 6 carreiras. Dessa forma, vai ser trabalhado igualzinho, sem nenhuma alteração. Então, eu vou fazer as 6 carreiras e volto com vocês no próximo passo. Feito as 6 carreiras iguais, ó, com ponto alto em relevo,
né? Um ponto alto dentro do leque, uma correntinha, outro ponto alto dentro do leque e o ponto alto em relevo no leque, né? Na perninha do leque. Então, eu fiz as 6 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que vocês vão sempre fazer proporcional ao tamanho, né? Eu fiz aqui 6 carreiras para começar a aumentar a manga, que essa parte aqui é a parte do punho. Agora, eu vou começar a trabalhar a manga mesmo, que vai ser mais aberta. Ó, vai ser a mesma coisa, só que aqui eu vou fazer aumentos, e eu vou fazer os aumentos dessa forma. Mas vocês podem fazer os aumentos da forma que vocês acharem mais fácil. Eu vou fazer dessa forma. Ó, aqui vai ser o mesmo ponto, ó. Eu venho aqui, ó, na segunda perninha do leque, né? E passo lá, ó, por dentro, por trás, né? Subo com 3 correntinhas, formando um ponto alto em relevo. Dentro do leque, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto de novo dentro do leque e um ponto alto em relevo na primeira perninha do leque, ó. Então, é isso. Agora, o aumento eu vou fazer aqui, ó, nesse espacinho entre um leque e outro. Eu vou fazer um leque, ó. Um leque porque, eu falei entre um leque e outro, porque é um leque... É um ponto leque, só que trabalhando com ponto em relevo, né? Então, mesmo assim, é um leque. Então, aqui eu vou fazer um leque, ó. Fiz um ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, vai ficando dessa forma. Agora, aqui nesse leque, né, de relevo, eu vou fazer um ponto alto em relevo, um ponto alto dentro do leque, uma correntinha, um ponto alto dentro do leque e um ponto alto em relevo, formando o leque, né, do mesmo jeito. Agora, nesse, ó, aqui eu fiz um aumento, entre um leque e outro, eu fiz um leque. E agora, aqui, eu não vou fazer aumento, ó, então, eu vou fazer um com aumento e um sem aumento, ó. Fiz errado. Aqui começa com ponto alto em relevo. E o um ponto alto em relevo, um ponto alto dentro do leque. Uma correntinha, um ponto alto dentro do leque. E um ponto alto em relevo. Ó, então, quer dizer, aqui eu fiz um aumento, né? Aqui eu não fiz um aumento, e aqui eu vou fazer um aumento. Então, para o meu tamanho, eu fiz dessa forma. Para o tamanho que eu precisava, que a cava da minha cliente é de 21 centímetros, só que ela quer com uma largura maior um pouquinho, eu fiz então dessa forma, ó, que vai ser o mesmo ponto que a gente trabalhou aqui no punho, ó, só porque entre um leque e outro, para o aumento, eu fiz outro leque, certo? Então, essa forma vai ser a forma que eu usei aqui para os aumentos. Ó, aqui, ó, um leque, né, em relevo e um leque normal, porque não tinha como fazer o relevo. Aí, um leque em relevo e aqui eu não fiz aumento. E aqui já fiz. Então, um vai ser com aumento e um sem aumento. Mas, se vocês quiserem uma manga mais larga, é só fazer aumento em todos os intervalos, entre um leque e outro, sempre fazer aumento. No meu caso, para o tamanho que eu precisava, eu fiz um com aumento e um sem aumento, certo? Então, essa carreira é trabalhada dessa forma. Terminei aqui essa carreira de aumentos, ó, e ficou dessa forma, ó, a minha carreira. Sempre, ó, o primeiro eu fiz com aumento, o primeiro intervalo entre um leque e outro, ó, o segundo não. O terceiro fiz, o quarto não, o quinto fiz e assim por diante. Então, só porque vocês têm que fazer sempre medindo, como eu sempre falo. Pro meu tamanho, eu fiz dessa forma. E deu um total de 15 leques aqui, o total. Então, não tem problema que se deu 15. É só na hora da divisão, na hora de pregar a manga, porque não deu um número par, né? Na hora de pregar a manga, observar para deixar no meio
tipo, no caso, vai dar 15, dá 7,5, né? No caso, para cada um. Então, deixa 7 de um lado, 7 do outro na hora de emendar, e um fica lá em cima, na parte do ombro, certo? Ou então na parte de baixo, como vocês acharem mais fácil, como vocês preferirem, tá? Não tem problema se nessa parte aqui dá número ímpar, tá? Pode continuar. Aí, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, como sempre, né? Fechei com um ponto baixíssimo e vou trabalhar do mesmo jeitinho, ó. Um ponto alto em relevo aqui, ó, que eu subo com 3 correntinhas, né? Formando um ponto alto em relevo. Dentro do leque, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, ó, e um ponto alto em relevo. Pulando para o outro leque, ó, um ponto alto em relevo, um ponto alto dentro do leque, uma correntinha, um ponto alto dentro do leque e um ponto alto em relevo. Então, gente, não tem segredo, essa carreira é desse jeito, ó, um ponto alto em relevo, um ponto alto dentro do leque, uma correntinha, um ponto alto e um ponto alto em relevo. Então, essa carreira e as próximas, eu não vou fazer aumento, vai ser trabalhada desse jeito, porque eu já consegui a largura que eu precisava. Na minha manguinha não vai ter mais aumento. Se caso vocês precisarem, é só aumentar mais nessa parte, ó. Nessa primeira carreira que eu expliquei anteriormente, como é feito os aumentos. Então, eu vou fazer isso aqui pra cima, até completar o comprimento da manga que minha cliente quer, que no meu caso é 58 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou medir dessa forma, até completar os 58 centímetros, ó, até chegar aqui. Então, isso tudo eu tenho que fazer até chegar aqui, ó, nos 58 centímetros. Vou continuar do mesmo jeitinho, com o mesmo ponto, sem aumento, sem nada, né? Até completar os 58 centímetros. Completando os 58 centímetros, eu volto mostrando como eu vou fazer a emenda dessa manga e finalizando a peça. Aqui eu já estou com a manga pronta, ó. Essa é a parte do punho que a gente começou. Olha aí. E continuei sem alterações depois dos aumentos, ó. Até o final, até alcançar o comprimento desejado da manga. Agora, é só virar ela do avesso pra gente fazer as marcações pra tá emendando. Virei ela do avesso, vou marcar e volto mostrando a marcação para começar a emendar a manga na peça. Agora, aqui, ó, eu já fiz a marcação da emenda, ó, onde eu vou ter que emendar. Aqui é a parte do meio. Como deu 15, esse lequinho do meio tem que ficar bem aqui no ombro, ou na parte de baixo, como vocês preferirem. Eu prefiro colocar aqui na parte de cima, na parte do ombro. Então, eu vou contar, ó. Como deu 15, tem que ficar 7 na frente, 7 nas costas e um aqui em cima, na parte do meio ou na parte de baixo. O meu vai ficar lá em cima. Então, ó, eu venho aqui, ou na parte do casaco, ou na parte da manga, e amarro a linha. E venho, ó, faço um ponto baixo aqui, faço uma correntinha e um ponto baixo, ó. Aí, eu faço um ponto baixo na metade, ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A metade dá aqui no meio, ó, entre um lequinho e outro. Então, eu venho aqui, ó, coloco a agulha na metade, ó, e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. E aqui na parte da manga, porque eu acabei de fazer o ponto na parte da manga, eu vou no meio do lequinho, ó. Aqui eu fiz no meio da perninha, peraí. Aqui, tá.
faço um ponto baixo aqui na manga, na parte da manga. Agora, eu faço 2 correntinhas e na parte da manga, ó, no meio do leque, eu faço um ponto baixo. Agora, sem correntinha, sem nada, eu passo pra parte do casaco, ó, e vou no próximo ponto alto, ó, no caso. Eu fiz no primeiro um ponto baixo, agora na próxima carreira, de ponto alto, não de ponto baixo. Agora, eu faço um ponto baixo, ó. Vai ficando dessa forma. 2 correntinhas e do mesmo lado, que no caso é na parte do casaco, eu faço um ponto baixo. Agora, faço um ponto baixo na parte da manga, ó, entre um lequinho e outro. Um ponto baixo. 2 correntinhas e no meio do lequinho, ó, um ponto baixo. Então, vai alternando entre um ponto baixo no casaco e um ponto baixo na manga. Sempre quando fizer o ponto baixo, ó, faz o ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo lado que você tá. Aí, passando pro outro lado, que é o lado da manga, você não faz correntinha, ó, já vai direto no ponto baixo. Pra ir ficando desse jeito, dessa forma. Se vocês preferirem fazer com costura de mão, tudo bem, não vai alterar o resultado do trabalho. Eu prefiro fazer dessa forma, nessa peça. Ó, 2 correntinhas e um ponto baixo. E também tem que observar para ficar no meio, ó. Tem que ir sempre prestando atenção para ficar no meio, para a manga não ficar torta. Então, aqui, no meu caso, para minha largura, desse jeito deu certo. Agora, para vocês, talvez não dê certo, tem que ir testando e fazendo. Tipo, talvez vai ter que fazer mais pontos. Mas isso daí é só na hora que for fazer mesmo, para ver se dá certo ou não. Na minha medida, assim funcionou, assim deu certo. Mas se não dá certo, é só desmanchar e fazer de novo, diminuindo os pontos, diminuindo o intervalo, que dá certo. Tipo, às vezes tem necessidade de colocar 2 pontos no mesmo lugar para conseguir unir a manga na peça. Mas é isso, é desse jeito, ou dessa forma, ou com costura de mão. Terminando de fazer isso, é só arrematar tudo e pronto, a peça tá pronta. Então, eu vou terminar e volto com vocês mostrando o resultado final. E se vocês quiserem colocar botões, é só colocar. No meu caso, eu vou colocar 2 botões, mas vocês podem colocar botões na peça inteira ou fazer sem botões. Aqui, pessoal, o resultado da manga, da emenda da manga, fica dessa forma, ó, desse jeito que eu fiz. Ó, esse é o lado direito da peça. Fica dessa forma. Voltei aqui só para mostrar para vocês como eu faço a capinha pro botão, porque às vezes a gente não encontra um botão que combine com a peça, da mesma cor. Então, eu compro o botão simples, ó, desse simplesinho mesmo, e faço a capinha assim, ó, de acordo com a peça, com a cor da peça. Então, vou estar fazendo aqui com vocês para vocês verem como eu faço. Eu faço o círculo mágico, ó. Começo pelo círculo mágico. Ó. E dentro do círculo mágico, ó, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o círculo, ó. Puxo a linha pra fechar, né? E fecho com um ponto baixíssimo. E agora, eu subo com uma correntinha e em cada ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos. Então, em cada um, eu vou fazer 2, ó. 1, 2, 1, 2, até fechar a carreira. 2 em cada um. Chegando na última,
no último ponto baixo, eu fecho com um ponto baixíssimo e vejo se deu certo o tamanho. No meu caso, deu, porque a lã é grossa, né? Se a lã for fina ou for uma linha qualquer que vocês estejam trabalhando, é só fazer mais carreiras ao redor até conseguir cobrir o botão, tá? No meu caso, aqui, 2 carreiras deram. Aí, eu corto a linha aqui maior um pouquinho, ó, pra eu encapar o botão, amarrar, ó. Aí, eu venho aqui com esse bichinho, eu não sei o nome disso, pra facilitar, porque a lã é grossa, né? Pra passar aqui pelo buraquinho do botão, ó. Puxo. Passo a lã, aquela parte de baixo, ó, do início, aquela ponta do início, eu passo por um dos buraquinhos do botão. Aí, aqui, essa parte que eu cortei maior um pouquinho, ó, eu venho com a agulha de costura, de arrematar, ó, e vou passar dentro de cada ponto baixo. Então, eu vou passar ao redor com essa linha, com essa pontinha, ó. Eu vou passar em cada um, ó. Em cada pontinho baixo da última carreira, eu passo a agulha puxando a pontinha da linha, até chegar lá no primeiro, encontrar o último lá, ó, o primeiro, no caso. Aí, ó, é só virar assim e puxar, que o botão já vai ficar encapadinho, ó. Puxa. Puxa bem, pra ficar bem firme. E olha aí, ó, como já vai ficar. Como fica a capa do botão. Aí, ó, é só amarrar aqui. Eu gosto de amarrar 3 vezes. E aí, é só ir na peça do jeito que você quer, onde você quer colocar os botões. Não tem segredo, é só colocar na peça do jeito que você quer e pronto. Aqui, pessoal, já o botão colocado, ó, não tem segredo nenhum, ó. O jeito que ficou. Aí, é só colocar aqui no ponto mesmo, ó, nem precisa fazer a casinha pra ele. Nesse modelo não precisa, ó. E aí, já tá pronto, ó. No meu caso, foram só dois botões. Aí, se vocês quiserem encher a peça de botão, pode. Se quiser colocar menos, só um botão, no caso, né? Pode. Se quiser fazer sem botões também, pode.